presidente, deputados, deputadas, sindicalistas, jovens, trabalhadores, trabalhadoras, todos aqueles que acompanham os trabalhos da Assembleia, particularmente aqueles que vieram das regiões mais distantes de Minas Gerais, estão desde a manhã de hoje cumprindo um papel histórico em defesa de uma previdência digna, universal, de e para todas e todos. Hoje é um dia histórico para as políticas públicas, particularmente a Previdência Social. Hoje, milhares de pessoas, não só aqui na capital, mas em várias cidades de Minas, do nosso país, estão legitimamente lutando por um direito dos mais sagrados e importantes de cada ser humano, de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Essa proposta de reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados, ela é nefasta para todos e para todas. Os argumentos, os fundamentos desta proposta de reforma não procedem. Quando falam, por exemplo, em previdência deficitária, eles não falam dos 30% da DRU que escapam dos cofres da Seguridade Social. Eles não falam das fraudes e sonegações que poderiam estar sustentando os cofres da Previdência. Poderíamos ir além. Qualquer mudança, qualquer proposta em relação à Previdência deve envolver um pacto geracional. E um pacto geracional onde gerações financiam o direito de outras e gerações estão prestes a garantir direitos já conquistados, demanda um debate aprofundado, demanda um debate democrático e não simplesmente uma tentativa atropelada de aprovar a toque de caixa no Congresso Nacional. E o pior, além do método, é o conteúdo. Além da forma, o que está contido no projeto de reforma da Previdência. Vejam bem, uma idade mínima de 65 anos. Imaginem aquele cidadão, aquela cidadã que começa a trabalhar aos 16 anos, 49 anos para fazer jus à Previdência. Imagine o trabalhador, a trabalhadora rural, aquela que começa cedo, aquele que começa cedo, será desestimulado. Isso é ruim, isso fortalece o êxodo rural, isso enfraquece a agricultura familiar, isso tem repercussão nos adensamentos urbanos das grandes e médias cidades. Imaginem o dano, e aqui vou tratar de uma área que profissionalmente atuo e acompanho, que é a política pública de assistência social. O benefício de prestação continuada, que é uma conquista na Constituição de 88, o salário mínimo mensal pago para idosos e pessoas com deficiência que não recebem sequer 1/4 da renda per capita vinculada ao salário mínimo. 1/4 do salário mínimo de renda per capita. Somente estes idosos e pessoas com deficiência com 65 anos têm direito. Eles querem desvincular o valor do benefício de prestação continuada do salário mínimo e querem elevar a idade de 65 para 70 anos. Que maldade com as pessoas mais pobres e mais idosas do Brasil. Isso não é justo. Não são essas pessoas que devem cobrir um eventual, porque não está aprovado, propalado déficit da Previdência. Nós sabemos que existem outros privilégios no âmbito da própria Previdência que precisam e merecem serem combatidos. Além disso, as pessoas que estão prestes a aposentar. Imagine aquelas pessoas com 49 anos,
com 48 anos, que contribuíram. Naquela época já podia trabalhar essas pessoas com 14 anos. Muitas começaram a contribuir com 14, 15 anos. E hoje, aos 49, não terão o seu sagrado direito à aposentadoria respeitados. Nós poderíamos falar do prejuízo nas pensões, nós poderíamos falar na questão de gênero, porque esta reforma é uma reforma contra os idosos pobres, é uma reforma contra as mulheres, é uma reforma contra os trabalhadores e trabalhadoras. Não aponta o caminho necessário para a discussão de uma reforma mais democrática que envolva todos e todas os interessados. Por isso eu queria aqui, nessa data histórica, e eu digo histórica, porque, ao contrário de outras propostas, que infelizmente já foram aprovadas, a Previdência diz respeito e é mais visível aos olhos do cidadão. Quando nós tivemos aquela PEC horrorosa do congelamento de gastos, aquela proposta de emenda constitucional, que infelizmente foi aprovada, que desvincula os mínimos orçamentários, que congela investimentos em políticas fundamentais, como saúde, educação, assistência e segurança pública. Foi difícil explicitar, falar à sociedade os impactos que aquela PEC do congelamento teria na sua vida diária, no seu cotidiano. Era uma discussão muito longe do dia a dia do cidadão. Despesas ordinárias, congelamento de investimentos, PEC 241, foi difícil e nós perdemos essa batalha na Câmara dos Deputados e no Congresso. A Previdência não. A Previdência, as pessoas fazem as contas. A Previdência, as pessoas sabem com quantos anos elas iriam aposentar antes da data prevista e pós-reforma aprovada. Eles fazem conta dos valores com os quais receberiam hoje e com aqueles que eles vão receber proporcionalmente, caso a reforma seja aprovada. Por isso nós estamos vivendo hoje, repito, um dia muito importante. Eu não tenho a menor dúvida, quem pode deter esta reforma prejudicial, nefasta, à classe trabalhadora brasileira, é o povo organizado, é o povo na rua, são as centrais sindicais, as associações, as pastorais, os sindicatos, os parlamentares e as parlamentaras comprometidas com uma previdência universal e digna. Agora é importante, e hoje nós dissemos isso logo cedo na Praça da Estação, num belíssimo ato que depois percorreu as ruas de Belo Horizonte. Os que estão aqui, os que estão lá fora, nós sabemos a perversidade dessa reforma, mas ainda existem setores, ainda existem pessoas que não foram tocadas pela necessidade de pressionar democraticamente os seus representantes que nesta hora discutem a reforma no Congresso Nacional, a se posicionarem firmemente em defesa da população, em defesa da Previdência, em defesa dos idosos mais pobres, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, em defesa daquelas pessoas que querem preservar e garantir um direito resultante do suor do seu trabalho durante anos. É muito importante que em cada recanto de Minas Gerais, que cada telespectador que nos assiste pela TV Assembleia, que procure as informações, que procure os fundamentos contrários a essa reforma, que procure os seus parlamentares para dialogar, para pressionar, para convencer. Isso faz parte da democracia participativa e da democracia representativa. Nós não podemos deixar que, em nome da sustentabilidade de um governo oriundo de um golpe contra a presidenta, reformas impopulares sejam aprovadas
como moeda de troca e de estabilidade política para um governo federal que não tem o fundamento da legitimidade do voto, e sim que tem por trás interesses econômicos que são prejudiciais aos interesses da maioria da população brasileira. E fiquemos alertas, porque não foi só a PEC do congelamento de investimentos nas áreas sociais, não é só a proposta da reforma da Previdência. Está lá também a proposta de reforma trabalhista, que na prática é um atentado contra a CLT, é um atentado contra as leis trabalhistas. A lei trabalhista, deputado Bosco, foi resultado e buscou equilibrar a relação do patrão e do empregado. Buscou equilibrar polos desiguais, porque o patrão tem a força de gerar o direito e a oportunidade do emprego, e o trabalhador a força de trabalho. Se não tem a lei, vale o império da força e do poder. E um dos itens mais revoltantes dessa proposta da reforma trabalhista é que o negociado pode prevalecer sobre o estatuído pela lei. Vocês imaginem, numa época de desemprego, de subemprego, onde as pessoas ficam mais fragilizadas, as negociações trabalhistas, onde aqueles que detêm a capacidade de ofertar o emprego podem criar condições de precarização das relações de trabalho. E se não houver uma reação do plenário da Câmara dos Deputados, a proposta de reforma trabalhista, que não é emenda constitucional, que sequer precisa ser votado pelo plenário, pode ter caráter terminativo na comissão especial. É mais um atentado ao direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para onde vamos? Com a PEC, que congela por 20 anos investimentos nas políticas públicas. Reforma da Previdência, que coloca um horizonte de 49 anos de sacrifício para o povo trabalhador. Que horizonte é esse de uma reforma trabalhista que fragiliza as relações de trabalho, as relações dos sindicatos com os empregadores? Nós não podemos admitir esses retrocessos. Minas Gerais tem um papel muito importante, histórico, importante politicamente, importante na economia, importante nas mobilizações sociais. Hoje, Minas Gerais deu um exemplo de cidadania, com milhares de jovens, trabalhadores, trabalhadoras do campo e da cidade, nas ruas de Belo Horizonte, na Praça 7, na Praça da Estação, agora na Assembleia Legislativa, exercendo democraticamente e manifestando os seus desejos, os seus direitos, as suas vontades. Mas é preciso que esse movimento se espraia para Minas Gerais, para os municípios pequenos, médios, grandes, para que a gente convença a Câmara dos Deputados que não é justo com o povo brasileiro quebrar um pacto geracional, quebrar os pilares da Previdência Social, com impacto para as atuais e futuras gerações, sem um debate aprofundado, sério, responsável, e não na base do que acontece hoje, para simplesmente dar estabilidade política e oxigênio para um governo que não teve a legitimidade do voto popular. Minas Gerais diz não a essa proposta de reforma da Previdência, diz não à proposta da reforma trabalhista. E nós vamos, se Deus quiser, com o apoio da população, com o apoio dos movimentos sociais, mudar essa história na Câmara dos Deputados, derrotar essa reforma da Previdência e apresentar para o país caminhos mais ousados, caminhos mais luminosos, caminhos que coloquem o ser humano no centro das prioridades e não como um acessório de um projeto de desenvolvimento econômico desigual e concentrador. Não aceitaremos esse atestado de óbito prévio da classe trabalhadora com esta reforma da Previdência.
não à reforma da Previdência em Minas Gerais, unida para derrotá-la no Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente.